bem? Espero que vocês estejam muito bem. Espero que todos estejam com muita saúde e que estejam estudando bastante. Hoje, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre as 5 solas. Vocês já ouviram falar sobre as 5 solas? Não são 5 solas de sapato. São as 5 solas da Reforma Protestante. Nessa semana é comemorado o Dia da Reforma Protestante, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg suas 95 teses. Vocês se lembram a respeito disso? Vamos ver então um pequeno vídeo contando a história de Martinho Lutero e a Reforma Protestante, e ao final do vídeo nós vamos fazer uma breve reflexão e vocês descobrirão o que são as 5 solas da Reforma. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia.
Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós vimos através desse pequeno vídeo lúdico um pouquinho sobre a trajetória de Martinho Lutero. Martinho Lutero era alguém que servia a Deus, era alguém que estava buscando ter um contato maior com o Criador, mas ele era constantemente atormentado por pensamentos de culpa, pois a visão que ele tinha de Deus era de que Deus era cruel, que Deus castigava, que tinha que se esforçar muito para obter a atenção de Deus. Essa era a visão que as pessoas tinham acerca de Deus durante a Idade Média. Mas ao ler o Novo Testamento, Martinho Lutero descobriu algo maravilhoso acerca de Deus. Ele descobriu que Deus nos ama e que Deus ama todo ser humano, mesmo que cada um seja pecador. O amor de Deus alcança essa pessoa. E Deus amou tanto a humanidade que enviou seu único filho, Jesus Cristo, para vir ao mundo, para viver como homem, para habitar entre nós, para nos salvar. Martinho Lutero descobriu isso acerca do amor de Deus e fez uma reflexão e percebeu que a igreja daquela época não estava praticando o que diziam as Escrituras. A igreja tinha abandonado a Bíblia para dar lugar a tradições humanas. Então, muitas coisas foram inseridas nos dogmas, nos ensinamentos, nas doutrinas da igreja, coisas que não estavam escritas na Bíblia. E essas coisas, Martinho Lutero enumerou e explanou acerca delas em suas 95 teses afixadas na porta da igreja de Wittenberg. E resumindo essas 95 teses, e quais eram as ideias dos reformadores, o que eles queriam, o que eles buscavam da igreja, o que eles queriam que a igreja fizesse naquela época? Que a igreja se corrigisse, que a igreja voltasse para as Escrituras, voltasse a praticar o que diziam os ensinamentos de Cristo. Então, as 5 solas são 5 frases, escritas em latim. Sola Scriptura, solos Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. O que significa isso? Sola Escritura significa que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Por isso, nós devemos dar ouvidos ao que a Bíblia diz e não seguir tradições meramente humanas. A palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16 nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia Sagrada foi deixada para nós para que nós pudéssemos aprender aquilo que está no coração de Deus e para que nós pudéssemos nos corrigir, para que nós pudéssemos ser instruídos no caminho de Deus. Então, somente a Escritura é a autoridade maior na nossa vida. Depois ele diz solos Christus, que significa somente Cristo. Há uma só pessoa que pode nos levar para o céu, e essa pessoa é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque todas as outras pessoas são pecadoras. Todas as pessoas que viveram nessa terra, por melhores que elas tivessem sido, todas elas eram pecadoras. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo como homem, mas ele não pecou. Ele experimentou nosso sofrimento, ele experimentou viver como um ser humano, mas ele jamais pecou.
Por isso, ele é o único que pode nos levar até o nosso Criador. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro meio de se chegar até Deus, a não ser crendo em Jesus Cristo. Depois, a próxima sola é sola gratia, que significa somente a graça. Somente pela graça de Deus é que somos salvos. Nós não merecemos. Graça significa favor sem merecimento. É algo que Deus nos dá gratuitamente, sem nós merecermos. Isso vem dele e não de nós mesmos. Em Efésios 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que é sem merecimento que Deus nos salva. Nós não merecemos a salvação. Somos salvos porque Deus nos amou gratuitamente e mandou seu Filho que se entregou por nós. E isso é um dom, é um presente. E o que a gente faz quando ganha um presente? A gente aceita, não é verdade? Nós não precisamos pagar por isso. Isso é gratuito. Depois, a próxima sola é sola fide, que significa somente a fé. Tudo que precisamos ter é fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Ele era o próprio sacrifício. Ele entregou a vida dele pelas nossas vidas. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Por isso, todos os nossos pecados foram perdoados. Mas ele não permaneceu morto. Ele morreu sim crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele vive para sempre e ele pode habitar no nosso coração, desde que nós o recebamos e creiamos no que ele fez. É somente a fé. Não precisamos pagar, não precisamos fazer sacrifício, só precisamos acreditar. Depois, a última sola é soli deu glória, que significa somente a Deus a glória. Nós devemos adorar e dar glória somente a Deus. Toda a glória devemos entregar para o Senhor. Ninguém pode querer tomar o lugar de Deus. E nós não devemos deixar que nenhuma pessoa ocupe o lugar de Deus no nosso coração, nenhum objeto, nenhuma tarefa, nenhuma ocupação, nada que nós gostemos tanto pode ser maior do que o nosso Deus. Porque o lugar de honra, o lugar de glória e o primeiro lugar da nossa vida é somente para o nosso Senhor. Em Romanos 11 há um versículo que diz: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja para sempre a glória. Amém. Amém? Ele merece toda a glória e toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração. Então hoje vocês puderam conhecer um pouquinho sobre as 5 solas da Reforma Protestante e que vocês possam guardar esses ensinamentos no coração. Então, meus queridos, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.